Olá pessoal, vamos a mais uma aula de trigonometria e hoje iremos fazer os exercícios que eu passei para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira lista, na verdade, de trigonometria que eu estou colocando, com exercícios resolvidos, certo? Vamos aí. Olha só, gente. Em que quadrante temos simultaneamente seno de alfa menor que zero, ou seja, negativo, e cosseno de alfa menor que zero, ou seja, também negativo. E a gente já viu que para você ter os dois negativos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, isso aí vai ocorrer no terceiro quadrante, certo? Então, nós sabemos que isso aqui vai estar lá no terceiro quadrante. Porque o seno, onde é que a gente vai ter seno negativo? No terceiro e no quarto quadrante. Onde é que vai ter cosseno negativo? No segundo e terceiro quadrante. Então, os dois ao mesmo tempo vai ser no terceiro quadrante, certo? Vamos aí. Cosseno positivo e cosseno positivo. Aliás, seno positivo e cosseno positivo. Maior que zero, nesse caso. Vai ser onde, gente? No primeiro quadrante, ok? Então, qualquer dúvida sobre isso, volta lá nas aulas iniciais que vocês vão ver, certo? Então, tá aí. E o seno negativo e o cosseno positivo. Gente, o seno negativo a gente vai ter onde? Como eu já falei para vocês, no terceiro e no quarto quadrante. E o cosseno positivo, onde é que a gente vai ter? No primeiro e no quarto quadrante. Então, para que tenhamos isso aqui, vai estar no quarto quadrante, certo? Ok. Então, essa aí foi a primeira questão. Vamos para a próxima. Olha só, essa daqui também é semelhante. A que quadrante pode pertencer o ângulo alfa? Se o seno for negativo. Gente, se o seno for negativo, o que é que ocorre? Este arco, ele pode ter sua medida ou no terceiro ou no quarto quadrante. Terceiro ou quarto quadrante. Esses dois, certo? Cosseno negativo. Onde é que a gente vai ter cosseno negativo? No segundo ou no terceiro quadrante. Ok? E aqui, cosseno positivo, onde é que a gente vai ter? No primeiro ou no quarto quadrante. Próximo. E o seno positivo, podemos ter no primeiro ou no segundo quadrante. Ok. E essa daí agora, ele quer que a gente calcule o valor dessa expressão aqui, certo? O que acontece? A expressão é igual a cosseno de zero, seno de 270, seno de 90, cosseno de 180. Seno ao quadrado de 90, cosseno ao quadrado de 180. Vamos fazer o quê? Gente, o cosseno de zero é 1. Positivo. O seno de 270 está lá, na parte, certo, inferior, abaixo do zero. Então, a gente já viu que o seno no eixo Y, todos esses arcos aqui estão sobre os eixos, olha. O que acontece? O seno de 90, nesse caso aqui, olha. Aliás, eu estou no seno de 270. O seno de 270 é menos 1. O seno de 90, gente, é 1 positivo. Cosseno de menos 180 está lá na parte negativa dos cossenos, menos 1. Certo? Então, perceba que a gente pegou aqui apenas ângulos, arcos notáveis. Ok? Então, vai ficar assim, olha. Cosseno de zero é 1. Seno de 270 menos 1. Mais seno de 90 é 1. Cosseno de 180 é menos 1. Seno ao quadrado de 90 é 1. Como está ao quadrado, 1 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Aqui ao quadrado. Então, vai ficar como? Olha. Mais por menos é menos. 1 vezes 1 é 1. Mais por menos é menos. 1 vezes 1, 1. Aqui 1 ao quadrado é 1. Mais menos 1 ao quadrado é 1. Então, a gente vai ficar menos 2 sobre 2. Dividindo isso aqui vai dar quanto? Menos 1. Certo? Então, tá aí. Vamos para a próxima. Olha. Nas circunferências trigonométricas a seguir, determine as coordenadas dos demais pontos. Coordenadas que faltam. As coordenadas de N, P e Q. Vamos lá. O que é que nós temos aqui, gente? Simetria entre ângulos, olha. Então, o que acontece? Aqui nós temos o cosseno e o seno.
Então, no segundo quadrante, gente, olha, o cosseno aqui é negativo. O cosseno aqui no primeiro de m é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser quem? Olha, menos raiz de 3 sobre 2. E o seno? O seno é o mesmo, olha, para os dois ângulos, olha. Certo? Como a gente já viu. Então, tá aí. N vai ter cosseno negativo, menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. O P, olha, perceba, P é simétrico aqui em relação à origem, olha. Certo? Nós sabemos que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno é negativo, olha. Certo? Então, vai ficar quanto? Menos 3 raiz de 2 e menos 1 meio. Tá aí. No quarto quadrante, que, olha. Então, é cosseno, olha. São iguais, olha. Tem o mesmo cosseno. E o seno, olha, será o quê? Negativo, né, gente? Ó. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 2 e menos 1 meio. Ok? Então, bem tranquilo, certo? Então, lembrando, olha. Como eu já falei antes, até na primeira questão e tudo mais. Segundo quadrante. Seno positivo, cosseno negativo. Terceiro quadrante, os dois são negativos. Quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Ok? E no primeiro, ambos são positivos. Vamos ao próximo. Olha só, gente. Veja só, ele deu aqui, certo? Então, deu negativo aqui nesses dois, é óbvio, certo? Porque aqui ambos são negativos, está no terceiro quadrante. Então, M vai ter o quê? M vai ter coordenadas positivas. Então, M vai ser raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 positivo, certo? N vai ter o quê? Vai ser positivo, olha, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, ok? Tá aí. E Q? Q vai ter o quê? Cosseno positivo e seno negativo. Então, tá aí. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Vamos lá. O item C. Encontre todas as coordenadas dos pontos da circunferência abaixo. Olha só, vamos aí. Olha só que interessante. Ele fez o quê? Ele deu o cosseno aqui, que é 1 meio, e deu o seno, que é menos raiz de 3 sobre 2, certo? O que é que vai acontecer? Já que deu o cosseno, aliás, já que deu o seno aqui, olha, certo? O seno que é menos raiz de 3 sobre 2 e aqui deu o cosseno, nós sabemos que no terceiro quadrante, aliás, no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, aqui é menos raiz de 3 sobre 2 e aqui permanece, menos raiz de 3 sobre 2. Agora aqui, no segundo quadrante, perceba, vai ter cosseno negativo. Mas que é um cosseno? 1 meio. Então, aqui vai ficar 1 meio negativo, certo? Então, beleza. Porque o ângulo, gente, é o mesmo, olha. Ele está trabalhando com simétricos, olha. O simétrico aqui, olha. Depois o arco simétrico. Depois simétrico em relação à origem. Aqui, depois simétrico em relação ao eixo dos cossenos, certo? Tá aí. Então, eles vão possuir somente os seus senos e seus cossenos. O que vai mudar é simplesmente o sinal. Mas os seus módulos serão os mesmos. Então, vai ficar como? Olha. M aqui. Quem é o cosseno que foi dado? O valor do cosseno é 1 meio. E no primeiro quadrante, 1 meio será um positivo, o cosseno. Então, 1 meio. E o cosseno foi dado quem? Menos raiz de 3 sobre 2. Mas está no primeiro quadrante. Raiz de 3 sobre 2 positivo. Certo? Vamos aí. N vai ser quem? Menos 1 meio. Por que menos 1 meio? Porque o cosseno está aqui, olha. Negativo. E o seno? Raiz de 3 sobre 2, positivo. Ok? Aqui o P eu já falei para vocês, certo? Está no quarto quadrante, então aqui, olha, como o valor do cosseno é 1 meio, quarto quadrante é menos 1 meio. E aqui, o outro valor que faltava, 1 meio, já está aqui. No quarto quadrante, o cosseno é negativo. Então, está aqui, certo? Vamos para o próximo. Vamos aí. Sabendo que cosseno de alfa é menos 1/3 e que alfa está entre π e 3π sobre 2, calcule o valor do seno de alfa. O que é que acontece? A gente vai usar aquela relação que a gente viu na aula passada, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1, certo? Ok. Gente, uma coisa importante, eu vou falar, é claro, depois que resolver a questão, quando estiver resolvendo, mas eu vou adiantar aqui, ó. Alfa é maior do que π, ou seja, maior que 180 e menor que 3π sobre 2, ou seja,
menor que 270. Quer dizer o seguinte, que esse arco aqui está no terceiro quadrante. Então, se está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também a gente vai encontrar negativo, certo? Então, vamos lá. Tá aí, eu quero saber que é o seno de alfa. Então, nós sabemos o seguinte, já que eu quero saber que é o seno de alfa, eu posso dizer que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, certo? Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Essa relação a gente já viu lá, ok? Vai ficar como? Seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Quem é o cosseno de alfa? É 1/3. Então, menos 1/3. Então, menos 1/3 elevado a 2. Resolvendo a continha aí, ó. Seno ao quadrado de alfa igual, olha, menos, repito, menos 1/3 elevado a 2 dá 1/9 positivo. Aqui está negativo por conta desse sinal, olha, certo? Então, faço o quê? Tiro o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, que dá 9. Aí eu venho, olha, 9 dividido por 1 que tem aqui embaixo, 1 vezes seno ao quadrado de alfa, 9 seno ao quadrado de alfa, igual 9 dividido por 1 que tem aqui, olha, 9 vezes 1, 9, menos 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1, 1. Elimina os 9, olha, vai ficar como? 9 vezes seno ao quadrado de alfa igual a 9 menos 1. Vai ficar como? 9 seno ao quadrado de alfa igual a 9 menos 1, 8. Então, seno ao quadrado de alfa é igual a 8/9, certo? Então, seno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 8 sobre 9, ok? Vamos lá. O que vai acontecer? Bom, gente, é o seguinte, olha, seno de alfa é igual a mais ou menos, olha, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. E 9 é 9 mesmo. Igual, olha, esse 4 tem raiz, então sai, é 2. Então fica 2, e esse 2 aqui que não tem raiz, fica embaixo da raiz. E o 9 tem raiz, é 3. Então, nesse caso aqui, olha, eu já falei para vocês que está no terceiro quadrante, então o seno vai ser negativo. Então, aqui, seno igual a mais ou menos. Então, vai ficar seno igual a quem? Como está no terceiro quadrante, menos 2, raiz de 2 sobre 3. Está aí, ok? Vamos para o próximo. Agora, nós temos o que aqui agora? Quais os valores do seno de x e do cosseno de x? Então, quer saber dos dois ao mesmo tempo, certo? Quer saber de um e depois do outro, melhor dizendo. Sendo seno de x igual a menos 2 cosseno de x. E aqui é x, certo? E x está onde? X está entre 90 e entre π. Ou seja, x está no segundo quadrante. E no segundo quadrante nós temos o quê? Seno positivo, cosseno negativo. Então, grave isso aí que a gente vai precisar. Então, olha só. Uma equação aqui já foi dada. E uma outra a gente já conhece, certo? Uma outra a gente já conhece, que é justamente aquela relação lá do seno e do cosseno, relação fundamental. Nós temos o que, gente? Olha, nós sabemos essa daqui, que foi estudada, não é isso? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E nós temos essa daqui, que foi dada, certo? Ok. O que eu vou fazer, gente? Olha, seno de x igual a 2 menos 2 cosseno de x. Vou substituir, olha aqui, ó, certo? Substituir, vai ficar assim, olha. No lugar disso aqui, eu vou colocar menos 2 cosseno de x ao quadrado, então entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque nós temos aqui um produto, nós temos também aqui um número negativo, certo? Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza. Resolvendo isso aqui, olha, isso aqui vai ficar positivo, então vai ficar 4. Cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x, fica assim, olha. Ok? Olha, 4 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x vai dar 5 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, vai ficar como aí, gente? Olha, cosseno ao quadrado de x igual a 1/5. Raiz quadrada, né? Aqui, como eu já disse a vocês, que está no segundo quadrante e o cosseno no segundo é negativo, não precisa nem colocar mais ou menos, já podia colocar menos, mas eu fiz assim, olha. Mais ou menos raiz de 1/5, certo? O que vai acontecer? 1 tem raiz exata, né? Então, sai. E esse 5 não tem, ó. O que é que acontece? Tem que racionalizar o denominador. Então, multiplica por raiz de 5 e por raiz de 5. Vai ficar como? Assim, ó. Multiplicou embaixo e em cima por raiz de 5. Vocês já viram isso aí. Ok? Então, olha. O que é que vai acontecer? 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5 mesmo. E raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Nesse caso, fica como? Raiz de 5 não tem, fica assim.
Raiz de 25, 5. Então, cosseno é mais ou menos isso. A gente sabe que o cosseno vai ser o quê? Negativo, né? Então, cosseno é menos raiz de 5 sobre 5. Ok? Quero saber o seno. Substitui aqui, ó, nessa expressão aqui, olha. Certo? Lembrando que o seno vai ser o quê? Positivo, porque está no segundo quadrante. O arco. Então, substituindo aqui, olha. Substituindo em seno igual a menos... aqui é menos 2. Erro de digitação, gente. Menos 2 aqui, é menos 2 vezes cosseno de x. Vai ficar assim, olha. Seno de x é igual, lembrando que aqui é menos 2, então menos 2 vezes menos raiz de 5 sobre 5. E aqui multiplicando, olha, menos por menos dá mais. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. E 1 vezes 5, 5. Ok? Então, beleza. Então, por favor, quando for fazer a correção, é só lembrar que aqui é menos 2, certo? Próximo quadro. Olha o valor dessa expressão, gente, aqui, certo? Bom, o cosseno disso aqui é diferente de 1. Por que é diferente de 1? Porque se aqui fosse 1, olha, 1 menos 1 daria 0. Aí não tem divisão por 0, certo? Então, mas eu sei que é isso aqui, olha, seno ao quadrado de x, eu sei que é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, é isso que eu vou substituir, olha. Isso aqui, olha, da relação lá fundamental, certo? Tem como eu calcular, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x, que a gente já viu na aula anterior. Então, vai ficar assim, olha. Isso aqui, ok? Vai ficar como? Olha, no lugar de seno ao quadrado de x, eu coloco 1 menos cosseno ao quadrado de x. Gente, mas aqui é a diferença de quadrados, olha. Então, quando esse cara tem raiz exata, esse também tem raiz exata. Então, você tem aqui ó, a diferença de quadrados. O que é que você faz aqui? Você tira a raiz de cada um, escreve as raízes, o produto das raízes, certo? Somando-as e depois subtraindo. Fica dessa forma, olha. A raiz de 1 é 1. A raiz de cosseno ao quadrado de x é cosseno de x. Então, você pega e soma elas, depois multiplica o valor da soma pelo valor da diferença. 1 menos cosseno de x. Ok. E olha, esse com esse corta, olha. Porque isso aqui não é 0. Então, pode cortar, vai ficar como? É igual a 1 mais cosseno de x. Bem tranquilo essa questão, certo? O que tem que lembrar é isso aqui, olha. Como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui tem raiz quadrada exata. Tiro as raízes. O que eu faço? Somo as duas raízes, certo? Depois vezes a subtração delas, ok? Próxima questão. Seno de x é menos 12 trezeavos, com x no terceiro quadrante. Bom, gente, vou só passar essa aí porque, na verdade, a gente já viu semelhante. É isso aí, ok? Está no terceiro quadrante, lembrando, no terceiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno é negativo. Então, já deu o seno, ele quer que calcule o cosseno. Então, aqui, somente calcular o cosseno vai ficar como? Olha, seno ao quadrado de x, a gente sabe que cosseno ao quadrado de x, certo? Nesse caso, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado, que é menos 12 sobre 13. Resolvendo essas continhas aqui, olha, 1 menos 12 ao quadrado vai dar 144, 13 ao quadrado dá 169, sai positivo, beleza? Então, é 144 sobre 169. Esse menos é esse aqui, olha. Tira no MC, ficar, dá 169, né? Olha, aqui embaixo tem 1, 169 dividido por 1 vezes x, vezes cosseno ao quadrado de x é 169 cosseno ao quadrado de x, igual, olha, aqui embaixo tem 1, ó. 169 dividido por 1, 169 vezes 1, 169. Menos 169 por 169 dá 1. 1 vezes 144, 144. Elimina isso aqui, né, gente? Fica assim, olha. Agora o que eu faço? Olha, 169 menos 144 dá 25. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 169. Raiz quadrada. E nesse caso aqui, a raiz quadrada de 25 é 5 e a de 169 é 13. E como está no terceiro quadrante, aí vai ser negativo, ok? Então, cosseno de x, nesse caso, é menos 5 sobre 13, certo? Vamos para o próximo quadro. Gente, uma questão semelhante, não vou nem falar sobre essa questão, porque é só substituir os valores, certo? Então, vocês têm aí os valores direitinho, ok? A gente já fez um assim. Agora eu vou fazer essa daqui, ok? Olha, lembrando, π sobre 4, gente, é 45. Π sobre 2 é 90.
π é 180. E aqui é 30. Então, eu vou substituir o cosseno de 45, o cosseno de 90, o cosseno de 180 e o cosseno de 30. Ok? Então, fica assim, olha. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 90 é 0. O cosseno de π é menos 1. E o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Olha, quando eu multiplicar isso aqui por 0, vai dar 0. Multiplicar isso aqui por menos 1, vai dar menos 3, menos raiz de 3 sobre 2. E aí acaba a conta. Ok? Olha, 0, mais por menos, menos, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, certo? Então, vai ficar como? X é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, tá aí. Vamos para o próximo. Olha só. Gente, ele quer que localize a imagem de cada um dos números reais. Como a gente está falando de ângulo, localizar a imagem, pessoal, é vocês localizarem, na verdade, os senos, certo? Em seguida, forneça o cosseno, ok? Então, vamos pensar aqui, olha. Π é 180, né? Dividido por 6, dá 30. Então, aqui é o ângulo 30 graus. Então, aqui, olha, 180 dividido por 6 dá 30 vezes 5, 150. Então, eu sei o seguinte, eu sei que esses arcos aqui são simétricos, olha. Depois aqui, olha. Aqui eu sei que é 150. Então, aqui é π sobre 6, como a gente já viu, dá 30, certo? Vezes 7 dá 210. Simétrico a esse também, certo? E simétrico a esse aqui também, olha. 11 vezes 30, que dá 330. Então, vai ficar assim, olha. Olha só. π sobre 6, que é 30. Quem é o seno de π sobre 6? Aliás, o seno. O seno é 1/2. Depois 150, olha. Mesmo seno. Tá vendo? Ok. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno aqui de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Aqui, agora, 7π sobre 6 é 210, aí. Então, tá aqui, olha. Certo? Então, o que acontece? Olha, ele é simétrico em relação à origem do ângulo de 30 graus. Então, vai ter o seno e o cosseno oposto. Ok? E aqui agora, eles são simétricos aqui, olha, em relação ao eixo dos cossenos. Então, 11π sobre 30, perceba, é simétrico também de π sobre 6. Ok? Isso aqui é o ângulo 330. Então, terá o mesmo cosseno e os senos opostos. Certo, gente? Então, tá aí. Ok? Então, por hoje é só. E vocês, por favor, façam uma correção. Qualquer dúvida, mesmo nas questões resolvidas, vocês podem depois entrar em contato que a gente esclarece. Ok? Então, obrigado a todos e até a próxima.